E aí pessoal, tudo bem com vocês? Você já ouviu falar de retarde? Então hoje eu vou comentar um pouquinho aqui no vídeo sobre o retarde. Não vou aprofundar muito, basicamente um review barra curiosidade. Muitas pessoas ainda não trabalharam com Scania, não tiveram a oportunidade de dirigir um Scania. Muitas pessoas ainda trabalham com caminhão com freio motor tradicional, sem ter um auxiliar. Por exemplo, aí o Volvo tem o VEB, que é de série. A Mercedes tinha o Top Brake, hoje também tem um freio muito bom. A Iveco tem o Retard, aqui no Scania a gente tem o Retard. Vale lembrar que o Retard, ele não é de série, ele é opcional. Então tem muita gente que trabalha com Scania novo, sem Retard. Tem muita gente que tem o Retard e trabalha sem Retard. Muita gente que tem muitas dúvidas. E a curiosidade de hoje é, será que ele é bom mesmo? Será que ele segura mesmo? Então roda a vinheta e segue o vídeo. Eu trabalho na região mais ou menos metropolitana de Belo Horizonte. Fica aí um raio, eu viajo a 200 km de Belo Horizonte. E nesse trecho eu tenho muitas descidas. Então hoje eu não vou falar da economia. Hoje eu vou falar das descidas, que é onde eu uso muito mais o retardo. Curiosidade, já te falo de cara. Em qualquer momento que eu vou frear, seja estou em velocidade muito baixa, quebra-mola, qualquer instante eu vou usar o retardo. Detalhe, falando em retardo aqui, a gente vai ter o retardo manete, que a gente aciona aqui, e a gente tem o retardo lá no pedal. Modo de dizer, né, que a gente usa o botãozinho aqui na manete, deixando automático. Então em situações mais leves, digamos assim, você vai usar o freio mais moderadamente, você vai estar usando o retardo junto. De cara eu também já te falo, te aconselho a usar o retardo e manete, não só o pé. Por quê? Aqui a gente tem a possibilidade de usar 100% do retardo conjugado com freio motor. Você sabia disso? Você sabia que aqui a gente consegue conjugar freio motor e freio retardo? Você sabia que aqui a gente consegue usar só o freio motor e não usar o retardo? Queria deixar claro também uma coisa, se você é do tipo que já anda um pouquinho mais apressadinho, mais acelerado e quer descontar no retardo para o retardo segurar a sua velocidade, não é bem por aí. Então assim, a gente vai trabalhar, a gente vai ter aquele planejamento de velocidades, vai andar numa velocidade adequada e vai conseguir usar o retardo sem usar o freio de pé. Por exemplo, as descidas que a gente faz aí, né? Falei para vocês que aqui o retardo tem 5 estágios. Primeiro estágio a gente usa 20% do retardo, 20, 40, 60, 80, 100%. É desse jeito. No meu trajeto, eu nunca usei o quinto estágio. Nunca precisei, no meu trabalho, nunca precisei usar o quinto estágio. Ah, Diego, mas com qual implemento você trabalha? Eu trabalho com uma basculante LS. A gente transporta peso de balança 45 mil bruto. Então a gente não anda com peso acima disso. E o retardo trabalha muito bem. Dá pra perceber, porque Scania 450 não é um caminhão simples, é um baita de um caminhão com muita tecnologia. Nesse exato momento, eu acabei de programar o caminhão para descer a 80 por hora numa descida leve. Porque aqui eu também tenho a opção da descida que ele vai sozinho, ó. Não usa manete. Ele está descendo com o retardo automático. Ele mesmo está com os 80 que eu programei. E já lanço uma curiosidade sobre o retardo. Quando a gente usa somente retardo e automático, esse aqui no volante, depois eu mostro para vocês, quando você só trabalha com ele, e eu falo porque eu já trabalhei só com ele, você faz um uso muito excessivo dos pneus da tração. Você vai gastar mais pneu da tração. Quando você usa conjugado com a manete, você vai estar ali fazendo o que? Você vai usar um pouco menos da tração. Por quê? Retardo automático, que nem eu acabei de colocar aqui, eu quero que desça a 80 km por hora. Ele vai usar 20, 40, 60, 80 ou 100% do retardo. Ele não vai moderar. Você aqui na manete, você consegue ter uma moderação. Então fica aí a primeira dica. Quero mostrar para vocês, lá na frente, quando a gente for fazer a descida da selinha, a famosa descida da selinha, como que é uma questão de preparar. A gente já prepara a descida aos poucos. A gente consegue descer a selinha, a descida toda, somente com retardo e sem pisar no freio. Logicamente, se ninguém atrapalhar. Que às vezes acontece de um obstáculo na frente, tem que reduzir. Então hoje eu vou mostrar para vocês a minha experiência usando o retardo. Acompanhe aí. Aí pessoal, aqui ó,
sei se dá pra ver no vídeo, bem aqui a gente tem o volante, aqui você tem o controle de cruzeiro para subida, você consegue programar uma velocidade para subir e aqui você consegue programar uma velocidade para descer. Isso somente para os caminhões Scania que tem retardo. Se não tem retardo, você não tem essa opção aqui, certo? Opinião. Diego, você acha que o retardo é bom? Cara, na minha humilde opinião, isso é só opinião, cada um tem a sua. Na minha humilde opinião, o retardo tinha que ser de série, ele não tinha que ser opcional. Aqui a gente já começa uma descida, ó. Já soltei o veículo. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso de soltar o veículo. Voltei para a 11ª marcha, voltei para a 10ª, primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio. E aí tô descendo sem pisar. Ele tá descendo só no retardo. Para muita gente parece normal, mas existe muito caminhão por aí que você precisa o tempo todo ficar usando freio de pé, freio de pé, freio de pé. E aqui não. Na verdade eu vou ter que voltar um estágio. Voltei do segundo estágio, tô só em um, porque ele segura muito. Isso traz muita segurança para viagem, para o motorista. Claro que não pode abusar, tem um limite. E aí, duas coisas aconteceram aqui que eu gosto de comentar do retardo. Primeira coisa, eu não acelerei até descer por completo. Antes de começar a descer, eu já tirei o pé do acelerador. Quando ele começa a descer, um pouquinho depois do início da descida, é aí que eu volto uma marcha, volto outra, primeiro estágio, se preciso, segundo, se preciso, terceiro. E os casos aí mais extremos que precisar, quarto e quinto também está à disposição. Então, duas dicas para usar o retardo: preparação. Não aconselho você já ir acelerado lá embaixo, você usa e quer que o caminhão segura. Ali na frente a gente vai ter mais um exemplo. Aqui a gente tem duas coisas que acontecem no Scania que eu acho muito interessante, tipo agora. Solte o pedal do acelerador, ele já tá te falando, solte o pedal. Ele tem um modo econômico de trabalho muito interessante. O sistema dele aqui chamado Drive Assistant, que ele te pontua, mas eu não vou comentar ele hoje. Isso vai ser um próximo vídeo, que também vai ser meio que um reviewzinho. Galera, muito importante dizer, eu não tô falando de parte técnica de retardo, eu não tô fazendo especificações. Tô só comentando um pouquinho de como que é o meu dia a dia, como que eu uso ele aqui, como que eu trabalho. Exemplo aqui, ó. Tô chegando no pedágio, tem que passar ali aqui 40. Já volto uma marcha, primeiro estágio. Volto uma marcha, segundo estágio. Volto uma marcha, terceiro estágio, para segurar bem. Duas coisas: eu poderia passar aqui sem estar usando freio de pé, desde lá adiante está reduzindo bem, ou como aconteceu que eu tive que usar o freio de pé por causa de um veículo aqui na frente. Acompanhe aqui comigo, a gente está passando agora próximo à antiga curva de sabão. Muita gente entra em debate por causa disso. Vou dar uma pequena demonstração ali de mais ou menos como que eu trabalho. Nesse exato momento, estou acelerando, claro, tem subidinha, igual vocês podem ver, subidinha leve, mas já faz o veículo perder velocidade. Gente, vale lembrar, isso tudo é trabalhando dentro da velocidade permitida e exigida. Não adianta, esse vídeo não é para você que é sem limite. Esse vídeo é para soltei o pé, não mais acelera. Esse vídeo não é para você que a banda voou. Esse vídeo é para você que trabalha dentro da velocidade. Então, em alguns lugares que você vai andar doido para manter o seu embalo, esse vídeo não é para você. Esse vídeo é para você que anda dentro da velocidade. Aí, ó, não usei nenhum dos dois retardos, nem o da manete, nem o do pé. Por quê? Aqui eu tô segurando, foi pela, como é que eles gostam de falar? Pelo próprio peso do caminhão, não passei de 80. Então existe esse macete também, de em alguns lugares você segura o pé para não perder velocidade, não usa o freio. Lógico que entra naquilo, né, que as pessoas gostam de falar, você entrou na economia, não usou o freio. E aqui a gente vai ter um outro exemplo que aqui a gente tem que usar. Vou usar o retarder manete. Como que isso vai se dar? Já mandou eu soltar o pé, soltei o pé. Antes de começar a descer, ele já vai perdendo embalo e ele vai ganhar o embalo de novo. Nesse exato momento ele já começou a ganhar embalo. A gente está aqui 65. Quando ele chega a 70, eu volto uma marcha, já coloco o estágio, volto mais uma marcha, não coloco o estágio, 76 e ele segura. Lembrando que aqui a meta é trabalhar dentro dos 80 km por hora.
tirei o estágio e deixei ele descer. Agora ele mantém os 80. Nesse trecho do BR-040, sentido Rio de Janeiro, a gente vai chegando próximo aqui à Reta da Loura. É uma descida que é a preparação para você fazer a descida da Serrinha. Descida da Serrinha acontece muito acidente. Acontece bastante acidente. Vou tirar aqui, ó, segundo estágio, primeiro estágio, 12ª. Ali, depois daquela curva, pra mim, é onde começa. Cara, você tem que pensar muito. Você trabalha com antecipação. Trabalhar com Scania é trabalhar com antecipação. Tô acelerando, tirei o pé. Tirei o pé muito antes de começar a descer. E nesse momento não é na inércia. Acho que é essa palavra que eles gostam de usar. Repara a densidade da descida. Você tá de carro, você não percebe. E o peso do caminhão empurra. Aqui a gente vai ganhando velocidade, 12ª marcha, 70 km por hora. Volta uma marcha, 11ª, volta mais uma, 10ª. Primeiro estágio, já tô 80. Segundo estágio, segura 80. Na hora que eu passar aqui a entrada da Ponto Verde, da SAF, geralmente aqui ele já pede um terceiro estágio para eu segurar em 80 km. Lembrando que esse vídeo é para você que trabalha dentro de uma determinada velocidade. E aqui ele já pede o terceiro estágio só para dar uma seguradinha, o que não é tão necessário, depende. E ele segurou em 80. Descida terminando, tirei todos os estágios e não estou acelerando. Sem acelerar, vou deixar ele no peso dele, no embalo dele. Acompanha aí. Terminando aqui, Reta da Loura, começa a descida da Serrinha, que é perigosa, tem vários acidentes. Duas observações: ainda não acelerei e não vou acelerar. Vai ser somente aqui no peso do caminhão. Começa a curva, 11ª, 19ª, primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio. E ele vai segurar 60. Às vezes, vocês viram que eu preparei ali, não preparei aqui, preparei lá. Às vezes ele vai me pedir um quarto estágio, dependendo de como que eu faço a segunda descida ali. E ó, 60, só no retardo, não estou usando o freio de pé. E ele vai embora só no retardo, segurando bonitinho. Detalhe também, eu não estou usando o controle automático de descida, é só manete, somente a manete. Não tem nenhum obstáculo ali, o trânsito está livre, está tranquilo. E tá segurando a 60. Tá segurando a 60, bonitinho. Tem um radar de 60 aqui, que a gente acabou de passar. Tô fazendo a primeira curva à esquerda, para quem conhece o trecho. Tirei um estágio, tirei mais um, tirei outro. Sem estágio nenhum, ele segura 60. É como se fosse uma pequena reta, né? Se fosse um pequeno plano. Primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio. Lá embaixo eu vou ter mais um radar de 60 km. E ó, segurou bonitinho, 60. A gente vai descer assim tranquilinho até lá embaixo. Olha o som do retardo trabalhando. Essa parte é bonita. E ele segura mesmo, porque quando eu vim trabalhar nesse caminhão, uma das coisas que eu mais achava incrível era que realmente funciona, realmente segura. Nesse exato momento, quando eu chego no pé de moleque, se eu quiser dar uma beliscadinha no quarto estágio, para realmente ele não embalar, segurei aqui, ó, quarto estágio. Quando eu chego ao lado do restaurante da Celinha, eu já tiro o quarto estágio e vou manter só até o terceiro, para poder passar no radar. Do lado do restaurante, tirei o quarto, passando no radar de 60, tá aí, retardo do Scania. Então pessoal, para relembrar, Scania R4350, ano 2022, retardo 5 estágios, não é
esse caminhão é de sério, 5 estágios, né? Que tem gente que vai brincar com isso. E esse vídeo foi basicamente um pouco do jeito que eu trabalho. Não é um jeito padrão, não é que você tenha que fazer assim, não é que é um jeito certo, que tem que ser assim, não existe outros jeitos. Cada um encontra o seu jeito de trabalhar. Esse é o jeito que eu trabalho, é o jeito que dá certo pra mim. Essa dica pode ser interessante, pode te agregar em alguma coisa. Então o intuito do vídeo foi basicamente falar um pouquinho sobre isso. E é claro, eu sei que você já curtiu e eu sei que você já comentou com qual caminhão você trabalha. Eu quero saber qual caminhão você trabalha. Quem sabe um próximo vídeo eu trago aí um review do Encarter, do VEB ou do freio do Mercedes, quem sabe. Muito obrigado você que acompanhou até aqui. Em breve teremos mais review, mais vídeo aqui no canal. Tamo junto e forte abraço. Até a próxima.